lá atrás, eu peço que a presbítera Rosângela Lira leia segundo livro de Reis, capítulo 4, de 8 a 10. E ore, por favor. De 8 a 10, né? Sim. Segundo livro de Reis, capítulo 4, de 8 a 10. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e o candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Primeiramente pela tua presença, Pai, neste lugar, Deus. Majestade, Senhor, é a tua presença, Pai. Nós queremos ser abençoados por ti. Sabemos, Pai, que estamos aqui, Senhor. Não é em vão que preparaste uma mesa esta noite para nos servir, Deus. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, nos esbanjar, Senhor, nesse alimento, Deus, em nome de Jesus. Fala conosco poderosamente, Deus. Mexe com nossa estrutura, Pai. Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que possa usar poderosamente, Pai, em nome de Jesus, nos abençoando, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor, o tema desse culto de reflexão, o quarto do profeta Eliseu em Sunem. Nós vamos explicar toda a história, para voltar para os elementos que estavam naquele quarto, como uma simbologia de uma mensagem, o porquê que o profeta Eliseu era conhecido como o homem dos milagres. Igreja linda, Deus usou de forma tão linda Elias e Eliseu, com curas, com milagres, porque Baal se intitulava, através dos seus falsos profetas, de Deus da agricultura, de Deus da provisão, de Deus que cria tudo para os seus subordinados. E por uma providência divina, Deus derrama sobre Elias e sobre Eliseu milagres de deixar qualquer povo impactado. Elias passa a unção dobrada para Eliseu. Eliseu pega essa unção dobrada. E Deus começa a usar Eliseu de forma assombrosamente maravilhosa. E Deus começa a agir na vida de Eliseu tão quanto usou a vida de Elias. E Eliseu é usado, logo imediatamente recebe a unção dobrada. O rio Jordão se divide. Ele cura a lepra de Naamã. Geazi fica leproso por não obedecer a Eliseu. Ele faz com que, no decorrer das histórias, antes de Geazi se tornar leproso, com que Geazi enxergasse no mundo espiritual que havia toda uma cavalaria celestial protegendo contra a invasão dos inimigos. Ele vai e multiplica. Ele, no Antigo Testamento, ele multiplicou também alimentos, como Cristo fez no Novo Testamento. E aí ele vem e continua a sua história. O profeta Eliseu com a sunamita. Existem várias pregações lindas focando para a sunamita. Só que a nossa pregação hoje não é a sunamita. A nossa pregação é o simbolismo que representa os equipamentos que estavam no quarto de Eliseu. A sunamita, a história da sunamita é a coisa mais linda. Ela mostra um exemplo de fé, de equilíbrio. Ela mostra um exemplo de confiar na palavra de Deus, na palavra na vida do profeta.
ela mostra uma dignidade de confiar em Deus e confiar nos homens de Deus e nas mulheres de Deus. Ela é uma mulher rica. Ela é uma mulher de posses. Porém, uma mulher não ignorante no que se diz respeito a se relacionar com Deus, porque a própria postura dela assim fala. Então, o profeta Eliseu está passando em Sunem, que significa lugar de repouso. E a sunamita sempre observava o profeta passando. E a sunamita não queria nenhum favor dele. A sunamita apenas viu o profeta, viu uma oportunidade de abençoar o profeta, viu a oportunidade de abençoar o que o profeta poderia estar precisando. Aí eu abro um parêntese. A visão da sunamita em investir no reino de Deus. A visão da sunamita em capacitar financeiramente ou abastecer o profeta. A visão da sunamita do que representa os homens e as mulheres de Deus na casa do Senhor. A visão da sunamita de ofertar. A visão da sunamita de ver os missionários na casa de Deus. A visão da sunamita de ver os consagrados na casa de Deus. A visão da sunamita de perceber a necessidade do profeta. Olha o que Deus vai dar para ela. E ela vê todo o tempo o profeta Eliseu passando. Aí tem uma vez que ela chama o profeta Eliseu para comer na casa dela. Com certeza ele vem de longas caminhadas, ele movimentava-se naquela região. O ministério do profeta Eliseu impactou Israel, impactou Judá, impactou a região de Moabe, impactou a Síria. A forma como Deus usava, porque Eliseu entendeu que ele era uma fonte de bênção. Eliseu entendeu que ele era uma fonte sobrenatural para outras pessoas, tanto que os milagres que Deus usava Eliseu, as pessoas tinham temor a Deus. Da tamanha forma, da forma como Deus usava Eliseu. E a palavra conta que a sunamita constrangeu Eliseu. Profeta, vem comer aqui, profeta. Profeta, vimos aqui toda vez quando ele passava. Aí num desses momentos ela vira para o marido dela e fala bem assim, para o marido dela e diz assim para ele: vamos fazer um quarto de pedreiro para ele? Porque eu estive observando esse profeta, ele é um homem que tem intimidade com Deus, ele é um homem que conhece Deus, ele é um homem que estuda, ele é um homem que tem intimidade, vamos fazer um quarto para ele. E o marido aprova. E a sunamita manda fazer um quarto. E nisso que a sunamita manda fazer um quarto, Eliseu, para voltarmos para o compartimento, para voltarmos para os elementos do quarto. E Eliseu, muito grato, manda Geazi chamar a sunamita e dizer o que pode fazer por ela. E ela diz: não, vai tudo bem. Mas como, sunamita? Através de Geazi. Eu conheço os reis, eu conheço os comandantes. Aí ela responde para ele: eu habito no meio do meu povo, eu tenho condições. Eu tenho condições de conseguir no meio do meu povo. Vai tudo bem. O profeta Eliseu, tocado por Deus, porque a sunamita tinha sido tocada para abastecer o profeta na sua viagem missionária, na sua viagem para a vida, e a sunamita não esperava o que Deus ia fazer com ela. E o profeta fala, sabe através de Jesus, que ela não tem filho. Ela não disse que desejava um filho. Porque sabe lá quantas pessoas não prometeram dar algo para ela, não prometeram dar um filho e ela não teve. Então aquilo já estava apagado dentro dela. Mas Deus na vida de Eliseu sabia. Eliseu vira para ela e fala bem assim: daqui a algum tempo você terá um filho. Ela vira: não minta para mim, meu senhor. Ela falou com sinceridade, porque ela já tinha sido enganada. Ela quis saber se aquela história era verdadeira, era uma coisa assim impossível. De tanto que com certeza ela já queria de Deus, porque ela não tinha filhos e ela precisava de filhos para continuar a herança. E resultado, ela teve filhos. E nisso que ela teve filho, o filho cresceu, depois o filho foi trabalhar com o pai na terra, ficou com uma dor de cabeça muito grande e o filho morreu. E ela pega o filho, coloca no quarto, que a gente já vai voltar para o quarto, ela coloca no quarto do profeta e vai atrás do profeta. E o profeta vem até ela e dá uma outra linda pregação da forma como o profeta ressuscita o menino. E a criança ressuscita. Mas vamos para o foco principal, que é o quarto
de Naamã. Igreja linda, olha o que diz aqui no versículo 10. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. A hospedagem de um viajante talvez não teria tantas coisas, mas ele era um profeta. Ela observou aquele profeta. Ela sabia exatamente o que ele precisava para ter os momentos com Deus. Primeiro ponto, um quarto de pedreiro. Olha o simbolismo. Lugar de descanso, de intimidade, momentos a sós, ambiente propício para as necessidades da vida. Ela sabia que o profeta precisava ter momentos com Deus, porque a força do profeta vem de Deus. E muitos esquecem que a sua força vem do Senhor. Muitos esquecem por aí afora a intimidade com Deus. E o Senhor fala lá em Mateus, ele dá um conceito lindo de oração. Quando orares, entra no teu quarto e ora no teu quarto, e teu pai em secreto te abençoará. Ele estava fazendo um paralelo dos fariseus que oravam em praça pública. Mas o que eu quero falar com isso? Deus nos chama à intimidade. Eliseu, ele tinha intimidade com Deus. Ele não era usado de forma sobrenatural daquela, simplesmente porque ele era um profeta. Mas não, quarto significa intimidade, quarto significa busca, quarto significa tempo para você ter com Deus. Muitos passam um momento com Deus, mas não passam o tempo necessário com Deus. Todo o sobrenatural da vida de Eliseu, tudo que ele era usado para fazer curas e milagres, vinha da intimidade que ele tinha com Deus. Então, quarto simboliza aqui intimidade com Deus. Quarto simboliza aqui momentos com Deus. Quarto simboliza aqui necessidade que nós temos de estar com o Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida. Ele é o poder no ministério, Ele é a vida na família, Ele é a realização para que outras pessoas sejam tocados ou tocadas pelo poder e pela presença de Deus. Então ela mandou fazer um quarto, porque a sunamita observou o profeta Eliseu e que ele precisava de tempo, de descansar e de ficar a sós com o seu Deus. Igreja linda, muitas pessoas por aí afora, em todas as igrejas, estão perdendo a força, estão perdendo o fôlego, estão perdendo a vida com Deus. Deus não é mais aquele Deus que foi no início. Deus não age mais da forma que agia. Sentam num banco de uma igreja e se levantam como se não fosse acontecer nada, como se não sentissem nada. Meramente sentam, meramente levantam, e a presença de Deus, a intimidade de Deus, a vida com Deus não existe mais. Porque o profeta Eliseu aprendeu um princípio, que o resultado dos milagres que ele era usado, era o resultado da intimidade que ele tinha com Deus. Primeiro ponto que eu pego aqui. Nós temos buscado ter intimidade com Deus? Ou nós temos tratado Deus, que Ele apenas ouve e vê, e nossa vida segue, normalmente? Nós temos buscado Deus, desejado Deus, dado a Ele tempo devido, dado a Ele mais tempo que o WhatsApp, mais tempo que as redes sociais, mais tempo que a televisão, mais tempo que as nossas intelectualidades. Devoramos um livro, mas não devoramos a Bíblia. Conhecemos todas as notícias dos jornais, mas não sabemos a profundeza e a intimidade que Deus deseja. Eu falo assim, igreja, porque nas igrejas espalhadas em toda a terra, muitas pessoas estão definhando, mas a culpa não é de Deus. A culpa não é do irmão, da direita nem da esquerda. A culpa não é da liderança. A culpa é de quem não busca os princípios que Deus pede. Intimidade. O quarto, igreja linda do Senhor, significa intimidade. Muitos estão morrendo porque perderam a vivacidade, perderam a vontade, perderam a necessidade de estar sós com Deus. A sunamita, eu imagino o profeta sentado na mesa da sunamita e o profeta falando: Deus, 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 Deus,
Deus. E a Sunami está sentindo Deus, Deus, Deus. Este homem passa tempo com Deus. Isso é muito importante, igreja do Senhor, principalmente para os últimos dias. Segundo ponto, olha o que ela prepara e deixa num quarto. E faz a obra, faz um quarto, põe uma cama. O Senhor me fez colocar lugar de sonhos, de pensamentos, de projetos. Na cama você, antes de dormir, você avalia seu dia, você descansa para se recompor e se renovar para um novo dia. Mas acorda com o mesmo propósito sempre. Ele é profeta, igreja. Ele não esquecia que ele era profeta. Tem gente que dorme crente e não acorda mais crente. Tem gente que já perdeu a força, a vivacidade, e perdeu o conhecimento, o discernimento, que precisa buscar o Senhor, descansar no Senhor, trazer à sua mente as reflexões, os projetos de vida, a vida para o Senhor, para quando acordar no outro dia, acordar como um profeta, acordar como um crente, acordar como um pai de família, acordar como uma mãe de família, acordar como um filho, acordar como uma família do Senhor. Cama significa apenas descanso para o outro dia. Cama significa momento de reflexão, quando nós chegamos do nosso dia a dia, da nossa labuta. O que está virando para o outro dia? Está virando a intimidade, está virando o descanso, está virando a convicção que você é um crente, que você é um filho de Deus, e você está vivendo uma geração de risco, você está vivendo a geração que será arrebatada. Conversando com uma irmã no WhatsApp, conhecedora da palavra de Deus, ela falou: Birra-Simara, eu tenho buscado a Deus, mas confesso para ti que eu tremo quando fala de arrebatamento. Eu entendi o nível de santidade que ela busca para poder se encontrar classificada por Deus. Porque não há tempo mais para brincadeira, não há mais tempo para não vigiar. Então, dormimos e acordamos como? Dormimos, às vezes, sem esperança, e Deus renova, mas acordamos sem esperança, continuamos sem esperança. O profeta acordava profeta, dormia profeta e se levantava profeta. Dormia com as suas responsabilidades, suas reflexões com Deus, a forma como Deus ia acordar, a forma como Deus ia direcionar, e acordava com a mesma visão. Igreja linda do Senhor, o profeta do Senhor, lá em Atos 9:33, fala uma coisa linda. Pedro cura Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas estava numa cama. E Pedro foi usado por Deus, e Enéas se levantou. E foi curado, porque ele era paralítico. Eu imagino que o profeta Eliseu, quando ficava nas suas reflexões na cama dele, quando descansava e via o que ele tinha feito, quando ali nos seus pensamentos com Deus pedia para que Deus o renovasse, para que Deus continuasse a trabalhar nele, para que Deus desse força para ele, eu imagino que o profeta Eliseu não aceitava nenhuma paralisia. Eu imagino que o profeta Eliseu não aceitava nenhum impedimento. Eu imagino que o profeta Eliseu, por isso que ele era usado de forma assombrosamente como ele era usado, ele não aceitava nenhuma interrupção, nenhuma parada, nenhuma mornidão. Ele não aceitava nenhuma paralisia na fé dele. Porque a cama significa 2 coisas. Ou você, lugar de descanso, de reflexão, ou você é renovado. Ou no outro dia, você amanhece a mesma pessoa. O profeta Eliseu não admitia se ele não estivesse cheio de Deus. Igreja linda. Igreja amada do Senhor, como está a nossa comunhão com Deus? Como está a nossa conversa, os nossos sonhos, nossos pensamentos, nossos projetos do dia a dia com Deus? Está como Enéas, paralítico numa cama por 8 anos? Está por 7, por 6, por 5, por 4? O que tem impedido a nossa vida, o que tem impedido, porventura, se existir alguém aqui, ou quem nos assiste pela internet, como é que está a nossa vida ministerial, como é que está a nossa vida conjugal, como é que está a nossa vida como pai e mãe, como jovem, como filhos? Eliseu não aceitava. Era por isso que onde ele chegava,
ele era usado de forma assombrosamente maravilhosa. Igreja linda. A sunamita construiu o quarto, construiu a cama e foi para a mesa. Lugar de estudo, lugar de revelação, de sentar e esperar, necessidade de conhecer os propósitos de Deus. Eu imagino o profeta Eliseu estudando, sentado, esperando o agir de Deus, esperando que tinha com certeza um sentimento, uma palavra para liberar para a sunamita, que ela teria um filho, ela não podia mais ter filho. Ele estava com esse sentimento, eu imagino, sentado na cadeira, esperando o Senhor. Como, de que forma, de que maneira? Hoje muitos sentam no banco da igreja, mas não pedem de Deus, mas não estão conectados com Deus, mas não querem mais o jeito e a forma de Deus. Não esperam mais sentado. Normalmente a cadeira é símbolo de vocês, que você espera algo, espera algum resultado, espera algum documento, algo que você está esperando. Eu imagino o profeta Eliseu, todo dia com Deus, esperando a sua visão profética, esperando em conhecimento, em estudo, o conhecimento profético que Deus queria usar na vida de Eliseu. Igreja linda do Senhor, como nós estamos. Em Mateus 5,6 fala, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome da justiça. Eu imagino Eliseu cheio da palavra de Deus. Eu imagino Eliseu tão cheio da palavra de Deus, que ele exalava milagres. Era um ministério específico, sim. Eu estou falando no vigor, na vida que Eliseu tinha, como profeta. O vigor que ele tinha. O vigor. Eu imagino Eliseu um tição tirado do fogo. Deus o sustentando no espiritual e no físico. Porque a Bíblia diz que aquele que tem sede e fome da palavra será farto. Ora, farto de quê, missionária? Farto de vida, farto de alegria, farto de renovo, farto de entendimento, farto de conhecimento, farto de expandir o reino de Deus na sua vida, farto de vida, farto de provisão. Porque lá em Provérbios fala que o conhecimento providencia os bens, as provisões. Ele é o nosso sustento, igreja. Ele é a nossa vida, ele é o nosso senhorio. Ele nos dá capacidade para vencermos crises, sim. Ele nos dá capacidade para vencermos crise e cheios de Deus, diferente do que está acontecendo pelo mundo afora e principalmente pelo país. Igreja linda do Senhor. Mesa, lugar de espera para ver Deus. Espera no sentido, porque é lugar de estudo, é lugar de reflexão com Deus, de ver Deus agir. Deixa eu perguntar algo. Uma força de expressão, igreja. Você ainda crê que a sua família será salva? Com certeza a igreja crê. Isso é uma força de expressão, igreja. Que eu sei que você crê. Ainda cremos que o nosso cônjuge será transformado? Ainda cremos que os filhos serão transformados? Eu imagino o profeta Eliseu. Eu espero aqui porque tu tem algo para a sunamita. Eu espero aqui porque tu está agitando o meu coração para falar algo para a sunamita. Eu espero aqui porque daqui a pouco o azeite será multiplicado. Eu espero aqui daqui a pouco porque outro milagre será feito. Eu espero aqui daqui a pouco porque outra coisa será feita. E Eliseu foi conhecido o profeta dos milagres. E muitos não esperam mais em Deus. Muitos não desejam mais Deus. Muitos não acreditam mais em Deus. Muitos por aí afora, e aqui se não vigiarmos, não estudam mais Deus. Não procuram conhecer Deus. E suas cabeças estão sobrecarregadas. E suas cabeças estão pesadas. E seus pensamentos não têm mais Deus na sua vida, na casa, na família. Igreja linda. Um quarto, uma cama, uma cadeira. E o que eu acho mais lindo, quando Jesus entrou no templo, que estavam comercializando lá no templo os sacrifícios. É interessante como o Senhor fala. Ele derrubou as mesas, afastou as cadeiras. Mesa significa reflexão, estudo de revelação para Deus. Mas nesse caso, a mesa representava comércio, engano, apostasia. Muitos estão sentando em mesas, estão esfriando na presença de Deus.
e em cadeiras esperando os seus sonhos, as suas promessas, mas não as promessas de Deus. Igreja linda do Senhor. E ele vai, para daqui a pouco finalizarmos pelo tempo, e ele vai para o candeeiro, a última peça do quarto de Eliseu. O candeeiro, lampião, um aparelho que contém um líquido inflamável, com um pavio que era colocado ali para o profeta ler, para o profeta estudar, que iluminava, direcionava para o profeta estudar, para o profeta ter as revelações de Deus, para o profeta estudar pelas madrugadas, para o profeta sentir o que Deus estava querendo com ele. Deus só está esperando uma coisa de mim, de você: a disponibilidade de Ele encher, a disponibilidade de Ele pegar o pavio para encher a tua vida dos propósitos, dos desígnios dEle. Ele só está esperando a tua disponibilidade, dizer: Senhor, eu quero, eu vou te buscar, eu vou entrar no meu quarto no sentido de intimidade, estou dando um simbolismo, eu vou buscar os estudos, eu vou sentar esperar as tuas direções. Senhor, eu vou buscar as tuas revelações, e quando busca as tuas revelações, quando a candeia acesa, a candeia ligada, a luz é focada num quarto, e você pode enxergar, ou no foco onde você está trabalhando, Ele só espera disponibilidade. Ele só espera que você se entregue para Ele, para que a luz do Espírito, para que a vida do Espírito, para que a chama do Espírito encha a tua vida da presença, do poder, renove o teu ministério, faça o teu coração com sede e fome de justiça. Você volta para o primeiro amor, porque você perdeu o amor, o primeiro amor. Você volta, o teu espírito começa a tomar outro ritmo. A tua casa diz: meu Deus, quem é este homem? Este homem está mudado. Meu Deus, quem é esta mulher? Esta mulher está mudada. Meu Deus, o que está acontecendo? E o Espírito começa a agitar as águas, e o Espírito começa a iluminar as trevas, e começa a vir dentro de ti curas, bloqueios são tirados, traumas são tirados, e o Espírito começa a fazer uma iluminação profunda dentro de ti, e tu começas a sentir a presença, tu começas a desejar o Senhor, tu começas a se encher do Senhor, tu começas a entender quem tu és. Tu começas a entender quem tu és no banco da igreja, tu começas a entender quem tu és no teu quarto, tu começas a entender quem tu és no teu trabalho, tu começas a entender quem tu és. E a candeia ilumina, mas Ele só quer disponibilidade. Quando a sunamita fez aquele quarto, ela fez pensando para o profeta buscar a Deus. Sabe por quê? Sabe onde foi curado o filho dela? Ela corre atrás do profeta. O profeta vem até ela, mas o filho estava no quarto do profeta. E é ali no quarto do profeta, que ministra a palavra, que traz a capacitação sobrenatural de Deus, que o menino ressuscitou. Deixa eu falar algo, igreja, já chamando o grupo de louvor. Deixa eu falar algo, igreja, fique de pé, por favor. Deixa eu falar algo, igreja. Deus espera pessoas o buscarem para Ele encher da força do sobrenatural do reino. Eliseu entendia que ele era um agente de bênçãos para as pessoas. Eliseu entendia que ele precisava se apegar, se lançar e se encher de Deus para poder ser um canal sobrenatural. Eu não creio no Deus que te deixa como está. Eu não creio no Deus que te deixa como está. Eu creio no Deus que te renova, que te abençoa e te enche a cada dia, se assim tu creres. A performance espiritual de Eliseu, para a glória de Deus, é porque ele obedecia a princípios. E ele foi conhecido o homem dos milagres, o homem usado de forma assombrosamente sobrenatural. Deus quer te usar no teu ministério. Deus quer te usar na tua casa. Deus quer te usar na tua vida, mas precisa respeitar princípios. Feche os olhos, igreja.
Tu és lâmpada para os nossos pés. Tu és vida. O teu Espírito dá vida. Senhor, vai levando tudo que não procede do teu Espírito. Senhor, vai levando tudo que não procede do teu Espírito. E assim como uma palha seca pega fogo rápido. Deus, abençoe a tua igreja nesses últimos dias. Abençoe, Deus, com o desejo, com a presença, com a visão do teu Espírito. Deus, que em nome de Jesus sintamos desejo de te buscar, desejo de ter intimidade contigo, desejo de sonhar as promessas de Deus, desejo de esperar o teu momento, a tua hora, desejos, Pai, de cada vez mais o que teu Espírito vem iluminar os nossos corações, as nossas vidas, Pai. Porque tu dizes naquela parábola da vigilância, tu dizes: acesa estejam vossas candeias. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja. Cada vez mais, aviva a tua igreja cada vez mais. Derrame na tua igreja cada vez mais. Cada vez mais, Pai, nós queremos e precisamos. E que cada dia o nosso desejo de estar na tua presença, de buscar a comunhão contigo, de viver contigo, Pai, se torne cada dia um hábito. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Amém.